Tudo bem, galera? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Se você tem aí sua Bíblia, abre ela no livro de Salmos. Salmos está barbado, é lá no meio da Bíblia, é grandão. Abre aí. Se tem no smartphone, então mais fácil ainda. Abre aí para nós. É isso que a gente vai ler agora. Salmos 55. Salmo 55, abre aí, que eu vou abrir meu aplicativo aqui para ver o texto. Capítulo 55, versículo 12 ao 14. A gente está há vários dias, na verdade, falando sobre essa série, sobre ter esse coração inabalável, e hoje a gente quer falar sobre um assunto bem interessante. Deus, ele de fato permite que coisas aconteçam com a gente, coisas ruins, que eu quero dizer. Então, ele permite que a aprovação chegue até nós. Eu costumo pensar que Deus não nos livra da dificuldade, mas na dificuldade. E, cara, talvez você que está aí, seja novo ainda, não tenha passado por grandes tribulações na sua vida. Mas o que nós estamos vendo nessa série é que, cedo ou tarde, nós iremos passar. E, na real, assim, não importa se você é um cristão, se você é batista, se você é ateu, sei lá o que você é, pouco importa isso. O fato é que nós passaremos por dificuldades. O X da questão é como nós vamos nos comportar diante dessas dificuldades. Isso é algo muito importante. Todos vamos passar, mas nem todos reagem da melhor forma possível. Muita gente enlouquece, muita gente endoidece, muita gente se afasta de Deus, tem gente que se aproxima, tem gente que se afasta. Então, depende muito, depende de cada pessoa. E a gente quer falar hoje sobre o consolo de Deus na traição. Talvez você pense assim, cara, traição, né? Talvez você não sofreu aí uma grande traição, mas eu quero que você entenda também como uma decepção. E é isso que nós vamos ler no Salmo 55, versículo 12, até o 14 apenas. Abre aí, Salmo 50, é um salmo davídico, foi Davi quem escreveu, e nós queremos trocar uma ideia um pouco sobre isso. Diz assim o versículo 12. Isso, versículo 12. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus? Até aqui. Cara, é muito real. Assim, Davi, ele costuma ser muito sentimental, mas esse texto, ele parece que nós chegamos mais perto de Davi. Geralmente, Davi faz aqueles salmos assim, Senhor, porque você é isso, você é aquilo. Mas nesse texto, assim, parece que a gente poderia escrever algo parecido também. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Cara, eu esperava que um inimigo fizesse isso comigo, mas você... Davi está dizendo assim, você, o meu amigo, meu companheiro, eu considerava você meu parça, você era meu chegado, meu fechado comigo, e ele diz assim, eu esperava de um inimigo, porque do inimigo eu poderia fugir, poderia me esconder, mas de você não tinha como, porque você sempre esteve aqui. Por isso, se tem algo que a gente teme nessa vida é traição. Todo mundo tem medo de ser traído, ou todo mundo tem medo de ser decepcionado. Imagina aí, talvez você já perdeu um grande amigo. Cara, você era fechado, cara, era parceria total e agora vocês nem se falam mais. Aí porque talvez ele pisou na bola com você, ou até mesmo você pisou na bola com ele, houve uma rachadura nessa amizade e hoje vocês não se falam mais. Davi está tendo um sentimento de traição. Né? Davi está escrevendo uma apunhalada pelas costas. Isso pode ser muito bem traduzido também como decepção com alguém muito próximo a você. Você já foi machucado? Você já foi traído? Você já foi passado para trás por alguém que você considerava? Davi foi. E é muito engraçado, cara, porque nesse texto aqui, é bem provável que esse salmo tenha sido escrito por Davi durante uma rebelião de seu filho Absalão. Foi o filho que se rebelou contra ele.
E esse amigo que ele cita, você, meu amigo, muito provavelmente era o seu conselheiro fiel, o seu conselheiro de reino, Aitofel, que o traiu para apoiar o seu filho Absalão. Então, assim, quem traiu Davi foi seu filho, quem se rebelou contra Davi, e literalmente Davi teve que fugir. Se você ler lá 2 Samuel, todo esse contexto, eu vou resumir para vocês, está lá em 2 Samuel, do capítulo 15 até o capítulo 17, que ele fala de toda essa treta. Absalão começa a zica matando o irmão dele, que tinha abusado da irmã deles, de uma filha de Davi. Absalão mata esse cara. Davi se entristece muito, Absalão fica doido, fica louco, ele foge e ele então se rebela contra o pai, ele quer derrubar o pai, ele quer assumir o trono de Davi. Esse servo, então, esse conselheiro de Davi, o Aitofel, abraça a ideia do Absalão e trai Davi. E Davi tem que fugir de Jerusalém. Davi foge, ele tem que vazar, porque ele não queria um combate de frente. Ele tinha os seus homens fiéis ainda, ele tinha o seu exército, ele ainda era o rei, mas ele não enfrentou a rebelião na hora, ele teve que vazar, ele teve que fugir, porque ele haveria sido traído pelo seu fiel conselheiro. Cara, conselheiro do rei, não é qualquer um que é conselheiro do rei. O rei é a pessoa mais importante do reino, é a pessoa a que mais manda e a que mais é protegida. O conselheiro do rei, ele é praticamente um rei. Porque a gente está assistindo uma série, eu e a Kátia, O Último Reino, The Last Kingdom. E aí mostra muito essa questão do o conselheiro do rei, ele tem muito poder, porque é ele que joga as ideias. Então, assim, o rei confia muito no seu conselheiro, porque é dele, ele dá uma ideia, às vezes o conselheiro vai contra, ele é a única pessoa, talvez, que pode contrariar o rei. Então, assim, ele é uma pessoa de muita confiança, e foi essa pessoa que, cara, conhecia os segredos de Davi, conhecia as intimidades, as crises, cara, ele conhecia tudo do rei, ele era o conselheiro do rei, ele sabia tudo a respeito do rei, e esse cara se volta contra o rei, e o trai. E eu queria trazer apenas 3 pontos, 3 aplicações práticas disso, pode passar. A primeira é a mentira da vingança. No momento de traição, ou no momento de decepção, no momento de agressão, qual é o nosso primeiro ponto? O que a gente quer fazer? A gente quer se vingar. Cara, é a primeira coisa que acontece com a gente. A gente é agredido, eu aprendi isso com meu pai. Se alguém te der num lado, você dá no outro. Se alguém te der um tapa, você dá um soco. É lógico que era um sentimento de autodefesa que meu pai estava me ensinando, com a intenção de que eu não me machucasse, que eu não fosse um tolo, não fosse uma pessoa boba que todo mundo provocasse. A intenção dele era boa. Mas aqui, cara, não é assim. O que esse texto está dizendo não é que, cara, falaram mal de Davi. Chatearam Davi. Cara, o filho e o conselheiro, que era, o texto vai dizer aqui, logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você que eu partilhava a agradável comunhão, trai ele. E qual o nosso primeiro sentimento quando você foi decepcionado, ou quando você é decepcionado, é se vingar. Pisou no seu calo, você pisa no dele também. Mas existe uma mentira nessa vingança, porque a primeira mentira é que encontraremos paz depois de nos vingarmos. Depois da vingança, o problema é que depois da vingança não há nada. A gente quer tanto se vingar, e quando a gente se vinga, a gente conquista, a gente percebe que nós não conseguimos absolutamente nada, continua o nosso vazio. Nós apenas continuamos um ciclo, ou talvez eternizamos um ciclo de agressão, ofensa, falta de respeito e tudo mais. Então, existe uma mentira dentro da vingança que é, você precisa se vingar, e Satanás sopra muito no nosso ouvido que é, se vingue, faça justiça com suas próprias mãos, cara, você não vai levar desaforo para casa. Você não pode baixar a tua... Você tem que dar na cara dele também. Só que há uma mentira nisso. A vingança não satisfaz. Se você assistir aí o filme do Justiceiro, V de Vingança, né, eles matam todo mundo, arregaçam, destrói. Aí, beleza, agora eu vou fazer o que da minha vida? Agora ele se vingou, ele vai acabar se frustrando tanto quanto. É muito comum dizermos, se dói em mim, vai doer em você também. Se dói em mim, se ele fez doer em mim, eu vou fazer doer nele também. E dessa forma criamos esse ciclo eterno. Romanos 12, 21 nos diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Cara, Davi não foi para a guerra. Cara, tem que ter muito coragem para trair Davi. Tanto que no diálogo ali depois, Aitofel vai consolar
Absalão, aí tem um outro conselheiro ali que aconselha a Absalão, e eles estão dizendo assim, cara, não vai de frente com Davi, porque Davi tem seus homens fiéis, e são todos guerreiros, Davi é um guerreiro, então muito cuidado com o seu ataque. Ele começa a aconselhar Davi, por quê? Porque não era qualquer um que se rebelava contra Davi. Quem se rebelava contra Davi era filisteu. Né? Outras tretas que Davi entrava era contra Saul, e Davi nunca levantou a sua espada, e ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não retribuiu com o mal. Por isso, Romanos vai dizer, não diga, eu o farei pagar pelo seu mal que ele fez. Espere pelo Senhor e ele dará a vitória a você. Por isso, nós não devemos nos alegrar com a dor dos outros. Nós não nos alegramos com a dor dos outros. Nós nos entristecemos com a dor dos outros. Ah, mas ele mereceu. Cara, nós também merecemos. Ah, mas ele fez, mas nós também fazemos por merecer. A gente costuma dizer assim, bom, pelo menos eu não fiz isso. Eu sou uma pessoa má, mas pelo menos eu não faço isso. Eu li um texto essa semana que dizia algo muito parecido. Né? O cara que briga diz assim, pelo menos eu não mato. O cara que mata diz assim, pelo menos eu não estupro. O cara que estupra diz assim, pelo menos eu não assedio criança. O cara que assedia criança diz assim, pelo menos sabe. Sempre a gente quer se tornar um pouquinho melhor que alguém que fez algo ruim, para dizer, não, mas pelo menos eu não fiz isso, pelo menos eu não faço aquilo. E de pelo menos em pelo menos a gente se perde, a gente não resolve nossa vida, a gente não se arrepende, a gente é condenado por nossas próprias atitudes. Não devemos nos alegrar com a vitória ou com a dor dos outros. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você, diz o texto. Segundo ponto, passa lá. Segundo, primeiro, a mentira da vingança. O segundo é a verdade do descanso em Deus. Cara, descansar em Deus é uma virtude. Quem tem a paz de descansar em Deus está no céu, tem metade do céu já. Quem está descansando no dele, só falta chegar lá. Mas a mente já está. É isso que a Bíblia nos ensina e nos recomenda. Devemos ter em mente que Deus é pelos seus filhos, Ele está a favor dos seus filhos. Se confiarmos em Deus, sabemos que Ele cumprirá seu propósito e até mesmo uma traição pode se tornar uma bênção em nossas vidas. Olha o que diz Levítico, cara, Velho Testamento, lei de Moisés, Levítico 19, 18, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ame o seu próximo. Não guarde rancor, não guarde ter raiva, ter rancor, ter inveja de alguém, ter ódio de alguém, é o mesmo que tomar um veneno e esperar que o outro morra. É o mesmo que você pegar um veneno lá na sua casa e dizer, tomara que aquele desgraçado morra. Mas quem tomou o veneno foi você. Quem está com ódio, com raiva, em pecado, também é você. Por isso, desejar o ódio, desejar a vingança, eternizar esse ciclo de ódio e de raiva, é o mesmo que tomar um remédio esperando que o outro venha a morrer. Diz Romanos 12, 20, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe o que é essas brasas vivas? É aquilo, caramba, eu fiz algo mal a ele e ele voltou para mim de uma maneira boa. Eu não merecia essa coisa boa. Eu não merecia que ele me tratasse com respeito. Mas por que ele fez isso? Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ore para que ele toque seu coração, que você seja domado cada vez mais por ele. Finalzinho desse salmo, esse mesmo Salmo 55. Se você olhar no último versículo do Salmo 55, versículo 22, na verdade, do Salmo 55, diz assim, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Algumas versões vão dizer, jamais permitirá que o justo seja abalado. É a continuação, é esse salmo que ele está dizendo que ele foi traído. Ele começa a dizer assim, que se você lê o restante do salmo, ele está dizendo assim, olha, que o Senhor venha sobre eles, que a sua justiça caia sobre eles, que você faça por mim. Ele está dizendo assim, entregue suas preocupações ao Senhor. Ele está com raiva, sim, ele está com raiva. Ele está decepcionado, é óbvio que ele está. Ele está triste, é óbvio que ele está. Ele quer lá matar todo mundo, é óbvio que ele quer. Mas ele termina o salmo dizendo, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá.
Quando você for ofendido, entregue suas preocupações a Ele. E Ele cuidará de você. Por isso, não fique ocupando sua mente com essas coisas, com esse tipo. Deixe que Deus se preocupe com isso. Se preocupe com as coisas de Deus. Se preocupe com aquilo que você possa fazer de bom. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado ou que ele venha a cair. E por último, o que podemos fazer então? O que dá para fazer? Beleza, não dá para se vingar. Não dá para retribuir o mal com o mal. Eu tenho que fazer o bem. O que eu preciso fazer então? O que podemos fazer? Perdão é a resposta. Não existe cristianismo sem perdão. Não existe igreja sem perdão. Se não tiver perdão, tudo isso aqui que eu estou fazendo, pode tacar fogo. Pode tacar fogo nesses bancos, pode tacar fogo. Porque se não existe, nós somos perdoados. Uma das pernas dessa mesa cristã é o perdão. Se nós não perdoamos, ora. Então, nós também não fomos perdoados por Deus. Jesus nos ensinou a orar, dizendo, olha só, oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Já pensou se um dia Jesus aparece para você e diz assim, olha só, eu vou te perdoar conforme você perdoa os outros. Rapaz, já pensou como você seria perdoado? Se Deus lidasse com os seus pedidos de perdão conforme nós lidamos com o pedido de perdão dos outros? Já pensou se todas as vezes que nós, Senhor, perdoa porque eu fiz tal coisa, diz, olha só, a minha régua para te perdoar é a mesma que você usa para perdoar os outros. Rapaz, muita gente estaria condenado por si mesmo. Perdoa as nossas ofensas, algumas versões vão dizer, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus nos ensina isso, Mateus 6, 14 e 15. Ou melhor, ele vai continuar dizendo em Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. É muito simples. Se você não perdoa, você não é perdoado. O que Jesus está dizendo é bem assim, eu só vou fazer com você, a impressão que ele está passando assim, eu vou fazer com você aquilo que você fizer para os outros. Eu vou me comportar com você da mesma maneira que você se comportar com os outros. Então, assim, talvez só está vindo pancada em você, mas talvez você também só está dando pancada nos outros. Muito cuidado quando você nega perdão. Muito cuidado quando você nega a tentativa de alguém se aproximar. Porque o texto vai dizer, se vocês não perdoarem, eu também não perdoo vocês. Perdoe os pecados uns dos outros, pois se vocês não perdoarem, eu também não vou perdoar as ofensas de vocês. Mateus 6, 14, 15. Lucas 7, 47, ele vai dizer o seguinte, portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, ou muito amou, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ou seja, quem não perdoa é mal amado. Você já usou essa frase? Aquela mal amada. A gente fala isso para professor, né? O professor passa um monte de trabalho para nós. Aquela mal amada, tá loucona, ela tá ferrada, quer ferrar com a vida dos outros também. Essa é a moral. O texto está dizendo o seguinte, cara, quem é mal amado não perdoa. Quem é mal amado não ama. Então, se você tem dificuldade de perdoar, se você tem dificuldade, você não conheceu primeiramente o amor de Deus. E se você não tem dificuldade de amar, tem dificuldade de perdoar, você não é amado. Você é um mal amado. Se você não perdoa, você é um mal amado. O texto diz o seguinte, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Pouco ama, diz o texto. Ou seja, quem não perdoa é mal amado. Como conclusão, gente, Davi, todos aqueles que se rebelaram contra ele morrem. E não é Davi quem mata. Esse servo, depois que ele vai, esse conselheiro que o traz, você continua lendo lá, 2 Samuel até o 17, ele aconselha Absalão não segue o conselho dele, então ele sai e ele se mata, porque ele sabia que não haveria mais a possibilidade de voltar, de retornar ao reino de Jerusalém. Então ele se mata, Absalão depois é morto, ele no momento de fuga, o texto diz que ele se enrosca lá nos galhos,
e um dos soldados lá, então, termina por matar ele, e o texto vai dizer que Davi chorou a morte de seu filho Absalão. Davi não comemorou aquela vitória, entre aspas. Quando chegam para dar notícia, o primeiro soldado que chega para dar, mensageiro, né, que chega para dar notícia a Davi, ele enrola. O texto diz que ele dá uma enrolada. Então, e aí Davi pergunta, como que está o jovem? Como que está o meu jovem? E ele dá uma enrolada, chega um segundo mensageiro, e o segundo mensageiro diz então que ele morreu. Davi então rasga suas vestes e lamenta a perda do seu filho. Todos aqueles que se rebelaram acabaram por morrer sem Davi encostar um dedo nele. Cedo ou tarde você também será decepcionado. Cedo ou tarde você também pode ser traído. Talvez, né, vamos dramatizar a questão, por alguém que é próximo. Davi foi traído por alguém que era extremamente próximo dele. Esse salmo de Davi pode muito servir para ilustrar o que aconteceu mais tarde com Jesus. Jesus foi traído por alguém próximo, alguém que ele escolheu para andar. E por coincidência ou por cristocedência, essa pessoa que o trai, depois Judas vai e tira a sua própria vida, assim como esse conselheiro de Davi também tira a sua própria vida. Ele foi traído. Ele foi traído, contudo, amou os seus até o fim. Além do mais, nós também traímos a Deus diariamente, todos os dias, através dos nossos pecados. Nós traímos a Deus através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, do nosso mau comportamento por causa do nosso pecado. Por isso precisamos entender que nós também somos traidores, porém perdoados por Deus. Se fomos perdoados por Ele, quem somos nós para não perdoar? Aquele que não perdoa, de fato, não foi perdoado nem por Deus. Deus deu a vitória a Davi, e para a tristeza do mesmo, se entristeceu com a morte de seus traidores. Até mesmo uma traição pode tornar nosso coração mais firme e forte em Deus. Davi até teve o seu trono ameaçado, mas Deus não teve. Enquanto Davi corria risco de perder o seu reinado, Deus não perde o reinado dele. Ele era com Davi, assim como ele é conosco, ele é com seus filhos. Agora, a forma com que nós lidamos com esses momentos de crise falam ou abrem a janela de quem nós somos. Então, cedo ou tarde, a gente tem falado nessa série tantas e tantas vezes, como conclusão, errar é humano, perdoar é divino. Nosso coração será provado, será testado, nossa fé será provada, será testada. Pratique o perdão. Não existe fé sem perdão, não existe vida cristã sem perdão. Não existe discipulado, não existe caminhar ao lado de Jesus sem perdão. Errar é humano. Errar é eu. Errar é Jean. Errar é você. Mas perdoar é divino. Perdoar é de Deus. Perdoar é de Deus. Eu quero encerrar esse momento orando com vocês e cantando uma última canção. E apenas relembrando os 3 pontos que a gente passou, volta lá no primeiro, de maneira muito rápida. A vingança é uma mentira. A vingança não satisfaz. O que satisfaz é o segundo ponto. O verdadeiro descanso, a verdade do descanso te dá espera. Espera no Senhor. Davi vai dizer, eu descansei, eu esperei. Eu, com muito temor, meu exército, com muito temor, com muito medo, foi contra meu próprio filho, que veio contra mim e os meus servos. Eles morreram e eu me entristeço. Por isso, qual é a nossa função enquanto cristãos aqui? Perdoar, cara. Abre esse coração, não fica guardando nada aí dentro. Perdoe. Muita gente sai da igreja, né? Tipo, não vou mais na igreja porque eu fui decepcionado. Mas você será decepcionado independente do lugar que você vá. Você é decepcionado na escola, você é decepcionado no trabalho, você é decepcionado na faculdade. Você vai entrar para a faculdade, você vai saber o que é decepção. Nós somos decepcionados em praticamente todos os lugares. Mas a igreja é o lugar que a gente sai e diz, não, eu fui decepcionado na igreja. Mas é evidente, lá tinha pessoas erram. Então, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Eu tenho dificuldade de perdoar. Confesse, Senhor, eu tenho um coração duro. Quem não tem um coração duro? Eu tenho um coração duro, me ajuda a vencer esse mal, me ajuda a descansar, me ajuda a abrir, me ajuda a liberar perdão. Perdoa, perdoa. Sua falta de perdão é o seu próprio veneno que você toma, esperando que outra pessoa venha a morrer. Quero cantar uma última canção.